meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso capítulo 24, Problemas Atmosféricos Globais. Até o momento, foram estudados alguns problemas atmosféricos que ocorrem devido às mudanças locais ou regionais, como as inversões térmicas e as ilhas de calor dos grandes centros urbanos e das áreas industriais. Nesse capítulo, serão observadas algumas ações humanas que podem ocasionar efeitos globais, ou seja, além de atingirem uma cidade ou uma determinada região, podem gerar consequências que afetarão todo o planeta. Atmosfera ameaçada. É importante compreendermos que na natureza tudo está interligado e todos os elementos dependem de sua boa manutenção para harmonizar com o planeta Terra. A atmosfera é fundamental para a vida e alterar ou danificar essa camada traz consequências negativas para a hidrografia, o solo e a vegetação terrestre, incidindo diretamente na qualidade de vida dos seres vivos. As ações antrópicas. As ações antrópicas são um dos fatores que explicam a deterioração da camada da atmosfera ao longo do tempo. As pessoas nem sempre tiveram consciência sobre a importância de conservá-la e práticas danosas foram e continuam sendo praticadas. Atualmente, cientistas, governantes e pessoas da sociedade civil se debruçam nos estudos acerca dos problemas ambientais, promovem alertas sobre as consequências negativas e buscam soluções. A emissão de gases poluentes, principalmente por conta das queimadas e do uso de combustíveis fósseis, é um grave problema que ameaça a qualidade do ar e da atmosfera. Altera o clima, que por sua vez gera impactos no meio ambiente. O efeito estufa é um processo natural que contribui para o desenvolvimento da vida na Terra. Ele é responsável por reter determinada quantidade de calor graças à presença do conjunto de gases chamados de gases do efeito estufa, que mantém e regula a temperatura no planeta, criando condições para o desenvolvimento dos seres vivos. Os gases do efeito estufa retêm uma parte da energia do Sol refletida pela superfície terrestre e redistribuída na forma de calor por meio de circulações atmosféricas e oceânicas. Outra parte dessa energia é irradiada novamente para o espaço. Qualquer fator que altere esse processo pode afetar o clima global. O esquema a seguir explica o processo do efeito estufa. Os gases do efeito estufa permitem que a luz do Sol passe por eles. Parte da energia solar é refletida imediatamente pelas nuvens e outra parte é refletida pela superfície terrestre. Esses mesmos gases, porém, retêm grande parte do calor gerado pela luz do Sol. Esse calor é refletido de volta para a superfície pelas moléculas dos gases do efeito estufa, gerando mais calor. É o mesmo mecanismo de um efeito de vidro utilizado para o cultivo de diversas espécies vegetais, o que ocorre quando deixamos um carro estacionado sobre o sol. A energia solar na forma de luz atravessa facilmente o vidro ou a estrutura semi-transparente. No entanto, ao atingir a superfície, ela se transforma em calor que, por sua vez, não consegue atravessar de volta tais estruturas com a mesma facilidade, elevando assim a temperatura do ambiente interno. O aquecimento global. No planeta Terra, o mecanismo do efeito estufa, que regula a temperatura, é essencial para a existência da vida. No entanto, o processo de industrialização e de urbanização, a emissão dos gases do efeito estufa tem se intensificado, agravando o efeito. As consequências disso são negativas para o planeta, ocasionando um aumento nas suas temperaturas médias, provocando o chamado aquecimento global. É importante destacar que os gases do efeito estufa fazem parte da atmosfera naturalmente. No entanto, diversas ações realizadas pela humanidade ao longo do tempo contribuíram para o aumento da concentração de tais gases na atmosfera terrestre. Alguns desses gases são
o vapor d'água, o dióxido de carbono ou gás carbônico emitido pelo uso de combustíveis fósseis e por meio de queimadas, erupções vulcânicas e da decomposição da matéria orgânica, o gás metano, produzido principalmente pela decomposição da matéria orgânica, é abundante em aterros sanitários, lixões e reservatórios de hidrelétricas e também por meio da criação de gado e do cultivo de arroz irrigado. O óxido nitroso, que resulta principalmente do tratamento dos dejetos animais, do uso de fertilizantes, da queima de combustíveis fósseis e de alguns processos industriais. Outros gases que têm como base o flúor, chamado dos fluorados, também são poderosos gases de efeito estufa. É possível citar o hidrofluorcarboneto em aerosóis e refrigeradores e os perfluorcarbonetos utilizados como fluidos refrigerantes, solventes, espuma e aerosóis. De acordo com o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, o sinal mais evidente do aquecimento global será a alteração na frequência e na intensidade dos eventos climáticos extremos, como ondas de ar frio e calor, tempestades violentas, enchentes e secas severas. Isso poderá causar, entre outras consequências, destruição de coberturas vegetais, mortes de animais, perda de moradias, disseminação de doenças e perdas de safras agrícolas. Emissões globais de carbono para a atmosfera. Desde a primeira revolução industrial, no século XVIII, a concentração de carbono na atmosfera aumentou cerca de 30% e mais da metade desse crescimento ocorreu 50 anos para cá. Estudos demonstram que a ação humana influencia nas alterações climáticas. Previsões indicam que a temperatura da Terra aumentará entre 1,5 e 1,8 graus e 4 graus Celsius em média até o fim deste século. Os anos de 2016 e 2019 foram os dois mais quentes da história, segundo a NASA. No início do século XXI, a temperatura aumentou em média 0,7 graus em relação ao período de 1850 e 1899, enquanto a década de 2010 foi 1 grau mais quente do que o final do século XIX. Esse aumento pode parecer pequeno, mas tem causado efeitos importantes. O aquecimento global resulta em diferentes impactos ambientais, como o derretimento das geleiras e calotas polares, e afeta processos biológicos, alterando os períodos de reprodução animal e vegetal. Além disso, o clima mais quente provocado pelo aquecimento global pode aumentar a área de incidência de doenças tropicais, como a malária, a dengue e a disenteria, seja por causa da piora nas condições de saúde devido à disseminação dessas enfermidades, seja por causa da diminuição do suprimento de água. Os países localizados na zona intertropical, em especial os da África, da Ásia e da América, são os mais vulneráveis às consequências do aquecimento da Terra. Também existem evidências de que os eventos climáticos extremos, como secas, enchentes, ondas de calor e de frio, furacões e tempestades que já afetam o planeta na atualidade, se tornarão mais frequentes e mais intensos. Outros impactos do aquecimento global estão relacionados à perda da biodiversidade, aumento do nível do mar e consequências na agricultura e na geração de energia hidrelétrica. O aquecimento global também deve-se intensificar o problema das ilhas de calor em todas as grandes cidades, uma vez que prédios e asfaltos retêm muito mais calor do que as áreas não urbanas. Cabe ressaltar que todas as previsões sobre o aquecimento global são apenas previsões, uma vez que muitas incertezas rondam essa problemática ambiental. Assim, cientistas do mundo todo estudam esse fenômeno com o objetivo de melhor entendê-lo e melhor compreender os diversos impactos que ele pode causar. Destruição da camada de ozônio. Na atmosfera terrestre, existe uma concentração muito grande do gás ozônio
que forma a camada de ozônio. Essa camada é localizada na estratosfera, funciona como um filtro solar, formando ao longo de milhares de anos o que protege todo o planeta das radiações perigosas do Sol. Se essa camada não existisse, as diferentes formas de vida provavelmente não teriam se desenvolvido ou seriam bem diferentes. É preciso destacar que, com o desenvolvimento das atividades industriais, a camada de ozônio passou a sofrer com os efeitos da poluição atmosférica. As principais poluentes que danificam esse filtro natural são produtos químicos, como o tetracloreto de carbono, o hidroclorofluorcarbono, clorofluorcarbono, o brometo de metila. Quando liberados no meio ambiente, eles geram uma reação química na atmosfera causada pela combinação entre tais substâncias e ozônio, destruindo assim as partículas do gás protetor. A destruição do ozônio presente na atmosfera traz prejuízos ao homem e ao meio ambiente, como queimaduras e câncer de pele, catarata, alteração do sistema imunológico, degradação do ecossistema oceânico e dificuldade de desenvolvimento das espécies vegetais e animais. Os protocolos universais. Com o objetivo de proteger a atmosfera e, ao mesmo tempo, contribuir para o equilíbrio das temperaturas no planeta, as Convenções das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que convocam uma reunião periódica entre representantes de vários países do mundo, criou algumas propostas que foram documentadas e assinadas pelos países representantes. O Protocolo de Montreal, assinado em 1987, com o comprometimento de reduzir as emissões dos gases que contribuem para a destruição da camada de ozônio. O Protocolo de Kyoto, assinado em 1997 por vários países que se comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O Acordo de Paris, assinado em 2015 com o objetivo de reduzir a emissão dos gases do efeito estufa, a fim de manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus. O Brasil assinou todos esses protocolos, mas os Estados Unidos, que são o segundo maior emissor de CO2 no mundo e que contribuem com mais de 30% das emissões de gases de efeito estufa, não aderiram ao Protocolo de Kyoto e em 2019 notificaram a ONU sobre a saída do Acordo de Paris. Como reduzir a poluição atmosférica e contribuir para a redução do aquecimento global? Evitar queimadas, reduzir o desmatamento e promover o reflorestamento. Quando ocorrem mudanças no uso do solo, ou seja, quando uma floresta é derrubada ou queimada, dando lugar a uma lavoura ou uma área de pastagem ou outra forma de uso da terra, libera-se grande quantidade de carbono na forma de CO2 para a atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. A retirada da cobertura vegetal pode alterar os regimes das chuvas, tornando o clima mais seco e quente. A taxa de evapotranspiração da floresta, quantidade de água que a vegetação libera para a atmosfera, é muito maior que a de qualquer cultivo ou pastagem. E com a mudança no uso do solo, o fluxo de vapor d'água para a atmosfera diminui sensivelmente, alterando assim o ciclo da água. O desmatamento diminui esse fluxo e, consequentemente, reduz o volume das chuvas. Com menos chuvas, há maior possibilidade de ocorrência de incêndios florestais que acabam por matar as árvores. Por sua vez, a fumaça produzida pelas queimadas e pelos incêndios florestais interfere nos mecanismos de formação das nuvens, dificultando a precipitação. Todos esses fatores podem ser potencializados com o aquecimento global. As atividades de reflorestamento promovem a remoção ou o sequestro do CO2 da atmosfera, diminuindo a concentração desse gás e, consequentemente, desempenhando um importante papel no combate à intensificação do aquecimento global. As árvores são um filtro natural de CO2. A remoção do gás carbônico da atmosfera é realizada graças à fotossíntese, que permite a fixação do carbono na estrutura da vegetação e nos solos. Conforme a vegetação vai
crescendo, o carbono é incorporado aos troncos, aos galhos e às folhas e às raízes. A floresta amazônica é um grande estoque mundial de carbono devido ao seu tamanho. Investimento em sistema de transporte coletivo. Os veículos automotores, bem como as indústrias, são algumas das fontes poluidoras da atmosfera nos centros urbanos. Sobretudo no que tange aos automóveis, o aumento da frota mundial de veículos movidos a gasolina e óleo diesel nas últimas décadas faz com que eles sejam vistos como um dos principais responsáveis pela má qualidade do ar que respiramos. Por isso, os motores dos automóveis têm sido modificados de forma a tornar a combustão mais eficaz, reduzindo o consumo de combustível e, consequentemente, das emissões contaminantes. Também houve melhora na qualidade dos combustíveis, que se tornaram menos tóxicos. Atualmente, produz gasolina sem chumbo, reduzindo a emissão desse metal nocivo. Apesar disso, a frota de automóveis ainda está crescendo e contribuindo cada vez mais com os problemas ambientais. Para reduzir o número de veículos circulando pelas ruas, é preciso que as pessoas deixem de usar seus automóveis particulares ou que usem com menor frequência. No entanto, para que a população de uma cidade abra mão dessa comodidade, é necessário um transporte coletivo de qualidade. Outro ponto importante é que a utilização do transporte coletivo pode contribuir para a diminuição dos congestionamentos, permitindo que os automóveis fiquem menos tempo com o motor ligado, reduzindo assim o consumo e a queima do combustível. Além dessas medidas, é fundamental investir em outras opções de transporte menos poluentes, como bicicletas, metrôs, trens, bondes elétricos, barcos e balsas. E para alguns tipos de mercadoria, pode-se usar também o transporte por meio de tubulações subterrâneas, como oleodutos e gasodutos. Investimento em biocombustível. O uso de combustíveis de origem fóssil é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Assim, vários países vêm estimulando a substituição do petróleo por combustíveis de fontes renováveis, incluindo principalmente o biodiesel, dada sua capacidade de reduzir a emissão de diversos poluentes e gases causadores do efeito estufa, como o enxofre e o gás carbônico. O biodiesel é um combustível derivado das fontes renováveis, como óleos vegetais. Existem diferentes espécies de vegetais que podem ser usadas para produzi-lo. Entre elas estão o milho, a mamona, o dendê, a canola, o girassol, o amendoim, a soja e o algodão. Matérias-primas de origem animal, como o sebo bovino e a gordura suína, também podem ser utilizadas na fabricação desse combustível. O combustível substitui total ou parcialmente o diesel do petróleo em motores de caminhões, tratores, caminhonetes, automóveis e também motores de máquinas que geram energia. Além de ser usado puro, pode ser misturado ao diesel em diversas proporções. Esse combustível renovável permite a redução da poluição atmosférica. O ponto negativo da produção do biocombustível está no fato de que os produtos agrícolas utilizados para sua fabricação muitas vezes são alimentos que também se destinam ao consumo humano, como o milho e a soja. O uso desses insumos para a geração de energia faz com que eles cheguem aos supermercados com valores mais elevados. Além disso, o fato de que a lavoura destinada à produção do biodiesel ocorrer em grande parte no modelo monocultor causa perda de nutrientes, exaustão e contaminação do solo com defensivos agrícolas, desmatamento e elevado consumo de água. Economia marrom e economia verde. Como vimos no capítulo anterior, a economia marrom é aquela que há grande dependência e uso dos combustíveis fósseis e exploração excessiva dos recursos naturais do nosso planeta. Como visto, esse modelo econômico existe desde o tempo da primeira Revolução Industrial e, com o passar dos anos, diversos impactos ambientais decorrentes dele começaram a se agravar com os problemas ambientais locais, inversões térmicas, ilhas de calor e chuva ácida, e a intensificação do efeito estufa. Atualmente, vários países tentam converter a sua economia marrom em uma economia verde. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a economia verde resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social,
ao mesmo tempo que reduz os riscos ambientais e a escassez dos recursos naturais. A economia marrom ainda é base da nossa sociedade e será um desafio fazer essa troca, já que ela apresenta menos gastos de investimento, trazendo mais lucro para quem a vende. Esse é um dos principais fatores que impedem uma melhoria nas questões relacionadas à poluição atmosférica e à preservação ambiental, visto que a utilização de fontes de energias menos poluentes e renováveis ainda é muito cara, dificultando o acesso da maior parte da população a elas. As indústrias são grandes poluidoras e degradadoras do meio ambiente. Para que se enquadrem em uma economia verde, devem investir um valor muito alto na substituição de todo o sistema produtivo por um que utilize energia renovável, o que também dificulta o processo de conversão da economia marrom em economia verde. São exemplos de fontes de energia renovável: energia solar, energia eólica, energia da biomassa, energia hidráulica, entre outras. Essas fontes, além de serem encontradas em abundância na natureza, geram menos impactos na atmosfera. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.